Bom, pessoal, vim definir aqui mais duas médias para vocês, bem conhecidas. Uma é a média geométrica, outra é a média harmônica, tá bom? Bem rapidinho, super simples, olha só. A média geométrica, ela vai ser analisada para uma sequência, né, um conjunto de números. Então, eu vou colocar aqui uma amostra de números estritamente positivos, tá? Então é uma amostra estritamente positiva. Quando é que você vai utilizar a média geométrica numa situação contextualizada? Quando os termos seguirem um padrão de uma progressão geométrica. Então vamos colocar aqui padrão de uma PG. Beleza? Na média harmônica também é uma amostra estritamente positiva. E aqui você vai ter termos ou grandezas inversamente proporcionais. Eu estou colocando isso aqui porque eu não queria simplesmente colocar a fórmula e deixar aquilo jogado para vocês. Quando é apenas um item, por exemplo, de VOF, a média geométrica entre 8 e 6 é tanto, verdadeiro ou falso. Você põe na fórmula e acabou. Mas numa situação contextualizada, é importante saber quando usar a média aritmética, geométrica ou harmônica, tá? Fica essa dica aí para a gente identificar. Então, com grandezas inversamente proporcionais. Agora eu vou colocar a fórmula, tá bom? O que é a média geométrica? A gente chama de MG. É a raiz enésima, ou seja, o índice da raiz vai ser exatamente a quantidade de números, a quantidade de termos, tá? Do produto, dos N termos. Por exemplo, qual seria a média geométrica entre 4 e 9? 4 e 9 são dois números, então o índice da raiz é 2, ou seja, raiz quadrada. Nesse caso vai dar 6, raiz quadrada de 36 é 6. Média geométrica, agora eu vou colocar três números, por exemplo, 4. A gente pode colocar inclusive números repetidos, isso pode acontecer, tá? Não tem problema, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui, por exemplo, 4, 2 e 8. Quantos números tem aqui? Tem 3. Então a raiz é índice 3, raiz cúbica do produto. 4 vezes 2 vezes 8. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Raiz cúbica de 64. Que nesse caso é 4. Aqui eu coloquei de propósito números bonitinhos para a raiz dar um número inteiro, tá? Mas obviamente pode dar um número irracional, quebrado, não tem problema nenhum. Estou iniciando. Depois eu vou falar de uma aplicação contextualizada, mas primeiro como é a fórmula. Então, a raiz enésima do produto. Existe uma linguagem de somatório que parece ser mais complicada, mas na verdade é uma linguagem mais enxuta, tá? Seria legal que vocês se acostumassem com essa linguagem. Caso alguém vai fazer algum vestibular que necessite de uma linguagem um pouco mais técnica, a definição de produto em matemática, quer dizer, a definição não, um símbolo de produto, é um π bem grandão, tá? Então a gente pode colocar aqui o produto da... Posso colocar aqui do produto dos números aqui, aí. A raiz enésima dele, quando i varia de 1 até n. Quer dizer, é muito menor escrever assim do que escrever tudo isso, tá? É a raiz enésima do produto dos n termos, o produto de todos os a's, quando i varia de 1 a n. Ou seja, é exatamente o que está escrito aqui, tá? É só um símbolo. Se você vir, por exemplo, num livro, sei lá, na internet, alguma coisa do tipo, você olhar para um troço desse aqui, danoso, o que é isso? Nada mais é do que apenas nomenclatura, tá bom?
A média harmônica, ela é dada por o seguinte, chama de MH. Ela é dada pela... Ela é conhecida como o inverso da média aritmética dos inversos. Eu acho essa definição um pouco complicada, né? Meio feio assim. Você pode chamar assim de o número de termos dividido pela soma dos inversos. Eu acho mais fácil falar desse jeito. A quantidade de termos dividido pela soma dos inversos. Mas não deixa de ser o inverso da média aritmética dos inversos. Mas ok, vamos lá calcular a média harmônica. Eu vou pegar o mesmo exemplo, 4 e 9. O número de termos, quantidade, tá? Quantos números tem aqui? 2. 4 e 9 são dois números. Dividido pela soma dos inversos. A gente vai ter que tirar o MMC aqui direitinho, tá bom? Dá 36. Dividido por 4 dá 9. E a mesma coisa aqui, dividido por 9 dá 4. Então, a média harmônica vai ficar 2 sobre 13 por 36. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai dar 72 sobre 13. Um pouco mais que 5, tá? Já indo para 6. Bom, assim calcula a média harmônica. E se eu tivesse 3 números? Aí você faria 3, que é a quantidade, pela soma dos inversos dos 3. E assim por diante, tá bom? Como eu estava dizendo, às vezes você simplesmente substitui os números. Outras vezes você tem que ver isso de uma forma contextualizada. Por exemplo, quando eu falei em grandezas inversamente proporcionais, no caso de uma velocidade e tempo, quando a gente estuda cinemática, tem velocidade, deslocamento, a distância percorrida e tem o tempo também. Imagina que na metade do percurso, distância D, distância D. Na primeira metade do percurso, um veículo teve uma velocidade média de 50 km por hora e na segunda metade 60 km por hora. Eu queria saber a velocidade média em todo o percurso, tá? A relação de velocidade e tempo inversamente proporcionais, beleza? Para calcular a velocidade média, você faz a média harmônica entre 50 e 60. Às vezes, na aula de física, o professor prova essa fórmula na velocidade, tempo, isola direitinho o tempo, e aí substitui. Você, na sua aula de cinemática, com certeza viu isso aí. Mas aí você pode usar, eu estou falando de uma aplicação da média harmônica. Então, seria o número de termos dividido pela soma dos inversos. Bom, tirando o MMC entre 50 e 60, é 300. 300 dividido por 50 dá 6. 300 dividido por 60 dá 5. Aí a gente fica de novo. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Sobre 11. E aí... Eita, o cachorro latiu aí, mas não se assustem não. 600 dividido por 11, aproximadamente 54 km por hora. Tá? Note que se você fizesse a média aritmética, 50 mais 60 dividido por 2 daria 55, né? Daria diferente dessa média harmônica. Tá? Uma aplicação de média harmônica, por exemplo. Uma aplicação de média geométrica numa situação contextualizada, eu falei para vocês quando tinham coisas que se comportavam como uma progressão geométrica. Pode ser com juros. Imagina, por exemplo, você quer saber o aumento médio. Vamos supor que um valor foi aplicado e no primeiro mês teve um aumento de 20%. No segundo mês teve um aumento de 30%. Qual foi o aumento médio?
Muitas vezes a gente vai, o aumento médio é a média, soma e divide por 2. Não. O comportamento em juros é um comportamento exponencial. Inclusive, quando alguma coisa aumenta 20%, a gente multiplica por 1,2 e aqui a gente multiplica por 1,3, tá bom? E para uma situação que se comporta de maneira exponencial, como uma PG, o aumento médio, a média usada é a média geométrica, tá? Média geométrica é a raiz enésima do produto. Quantos números tem aqui? 2. Por isso, raiz quadrada. Então, raiz quadrada do produto desses dois termos. Então, vai dar raiz quadrada de 1,56. Só para a gente ter uma ideia aqui, 1,2 ao quadrado é 1,44, 1,3 ao quadrado é 1,69. Quer dizer, isso está alguma coisa entre 1,2 e 1,3. Mas não é a média aritmética, beleza? Então, se acontecer alguma coisa contextualizada pedindo média de aumentos ou descontos, coisas que se comportam como juros compostos, desculpa, como algo cumulativo, você pensa na média geométrica. A média de coisas que se comportam aqui de maneira inversamente proporcional, se eu aumentar a velocidade, diminui o tempo, tá bom? Trabalha com média harmônica. E a média aritmética é aquela média tradicional em objetos que a gente trabalha normalmente. Nada muito diferente do ordinário, tá bom? Então fica a dica para essas duas coisas aí. Espero que tenha ajudado e que você possa utilizar isso. Isso dá muito bem, tá bom? Até a próxima.